Estas são as Termópilas, na costa da Grécia. I'm Matthew Settle. In August 480 BC, a Greek army of only 7,000 men, led by King Leonidas and 300 Spartans, fought here against a 250,000 strong invasion force, led by Xerxes, the king of Persia. At stake, the future of Greek civilization. Hoje, com a tecnologia dos videogames, podemos visualizar como foi a batalha. O grande número de soldados, a formação das tropas em combate e como a vitória foi alcançada. Get the view the generals wished they had. Now, a decisive battle. Batalhas decisivas. Há 2.500 anos, a Grécia não era unificada. Era um conjunto de cidades-estado independentes, cujos centros eram Atenas, Corinto e Esparta. Cada cidade tinha suas leis e sistema de governo. Os gregos viviam à sombra do poderoso Império Persa, que se estendia desde a atual Turquia, Egito, Israel, Irã e Iraque até o Afeganistão e o norte da Índia. Eram 2/3 do mundo conhecido, mas isso não bastava ao rei persa Xerxes. Ele queria se expandir para a Europa e a Grécia era a porta de passagem. Dez anos antes, o pai de Xerxes, Dario, havia sido derrotado pelos gregos em Maratona, e Xerxes estava determinado a não repetir a derrota do pai. Ele montou um enorme exército e 250.000 homens rumaram para a Grécia. Xerxes' expeditionary force to try to conquer mainland Greece was the mother of all expeditionary forces. Nothing like this had really been attempted before in the history of ancient warfare. Em 480 a.C., Xerxes cruzou o Helesponto e levou seu exército pelo norte da Grécia, enquanto sua frota seguia ao longo da costa. Uma após outra, todas as cidades caíram. Xerxes was a pretty fierce sort of guy. He wouldn't stop at anything to achieve his aims. O objetivo de Xerxes era Atenas. Os gregos deveriam detê-lo a qualquer custo, e isso seria feito nas Termópilas, ou Xerxes teria livre curso para Atenas. Given the configuration of the Greek peninsula, that is where an army of any size has to come down. Thermopylae was the obvious place. The Greek name Thermopylae means hot gates. The place was famous for its hot springs. Com montanhas escarpadas de cada lado, a estreita passagem era facilmente defensável, mas era também uma porta de entrada para a Grécia. 2.000 anos de vento e chuva erodiram o local, que devia ter este aspecto em 480 a.C. Os gregos enviaram um exército de 7.000 homens para guardar o desfiladeiro. A ele se juntaram 300 soldados da cidade de Esparta. É difícil imaginar cidades mais diferentes do que Atenas e Esparta. For Spartan society was at the opposite pole from Athenian society. Athenians were very open. The society was wide open to anyone who wanted to come there, and they would share everything with us, whereas the Spartans was a very closed society. Os espartanos eram educados para serem soldados. Desde os 7 anos, eles eram treinados para a guerra. O exército era a razão de sua vida, e mesmo casados moravam em casernas. They couldn't take up any other trade. They couldn't deal in business or commerce. All ordinary work was done by slaves. Sparta was a small town. It had
no more than 9,000 peers, full Spartan citizens at any one time. So this army, everybody knew everybody else. If you were standing in formation, your brother might be over there, a couple of ranks behind. Your father might be over here. Your cousins would be over there. They provided the leadership, they provided the spearhead, they provided the backbone. In every respect, their presence was what made Thermopylae what it was. Os 300 espartanos que marcharam para as Termópilas foram liderados por Leônidas, rei de Esparta. Ele estava otimista quanto a vencer Xerxes, mas ele saiu de Esparta durante um feriado religioso, e isso era de mau agouro. Os gregos também receberam más notícias do oráculo de Delfos. A sacerdotisa disse que um rei de Esparta teria de morrer antes da vitória. Leonidas' wife, Gorgo, asked him what she should do if he didn't return from battle. To which he replied, "Marry a good man, have children." He was apparently of absolute determined resolution and personally brave. He would have been in his 50s, not a young man, coming up towards retiring age, even in ancient Greek terms. Os espartanos usavam um colete de bronze esculpido em um capacete idealizado para aterrorizar o inimigo. Cada homem levava um escudo feito de madeira, pintada na frente a letra lambda, inicial da região da Lacônia, onde fica Esparta. A principal arma era uma lança de impacto, empunhada sobre o ombro com 2,5 metros de comprimento, um cabo de madeira e ponta feita de bronze. Em combate corpo a corpo, usavam uma espada chamada chifos. Em contraste, as armas do exército persa do rei Xerxes eram mais leves. Os homens eram treinados para movimentos rápidos em grandes áreas. Xerxes se apoiava muito no exército dos Medos, de notáveis arqueiros. Mas seu grande orgulho eram os 10.000 imortais. The Immortals were the cream of the Persian army. They were recruited as an elite. The term immortal was the Greek one, which they used because they believed that every time one of the 10,000 was killed, instantly in reserve there was another guy waiting just to step into his place. Leônidas posicionou seus espartanos no ponto mais estreito do desfiladeiro, com um exército de 7.000 homens atrás deles. Eles defendiam uma pequena elevação. Xerxes posicionou seu exército no plano à entrada do desfiladeiro. Xerxes waited 4 days once they got into position there because he couldn't believe that these Greeks were going to actually stand and fight. He thought it was a joke. On the 5th day, his patience ran out. He demanded, "Surrender your weapons." Leonidas shouted back, "Come and get them." A lone scout rider got sent by the Persians up to where the Spartans were waiting before the battle. And some of the Spartans were out there doing their gymnastics. They were oiled up and they were combing their hair. And the rider just blew his mind. What were these guys doing? How could they be so blasé? And of course what they really were doing was psyching themselves up to fight to the death. Xerxes mandou instalar um trono numa colina. Vendo a ação do alto, ele ordenou que os medos atacassem. De seu ponto de vista, os gregos só podiam ver alguns milhares de soldados, que eram apenas parte da força avançada. Leônidas reteve seus espartanos e mandou as tropas gregas avançarem. A Batalha das Termópilas havia começado. Não seria o passeio que Xerxes tinha imaginado.
Xerxes, o rei da Pérsia, observou, incrédulo, o exército de 7.000 gregos à entrada do desfiladeiro. Estavam alinhados em falange e formavam uma floresta de lanças. The commander would signal for the push, rear ranks pushing forward and pressing their shields against the backs of the men in front, and you pushed against the forces opposing you and literally tried to shove them backwards and drive them off the field. They trained their whole lives for this moment. This phalanx was 18 men deep and 64 across. Their shields overlapped like the scales of a serpent's back, virtually impenetrable. As 3 fileiras da frente apontavam suas lanças diretamente para os medos. Os medos tinham armas mais leves do que os gregos, levando escudos trançados de vime e lanças. Antes de cada avanço, os arqueiros medos disparavam uma salva na falange. Leônidas reforçou a falange com mais gregos e empurrou ainda mais as costas de sua própria tropa. Cada saraivada de flechas obscurecia os céus. The Greek infantry had a 3-foot shield. The shields were bronze-faced with maybe 2 inches of oak underneath that. So if you want to think of that as a kitchen cutting board. And how hard you can whack a cutting board with a batter if you break it. Os gregos começaram a se cansar e Leônidas mandou os espartanos à frente. Eles avançaram em falange cerrada, enquanto os gregos recuavam. As they would advance, they would be talking to each other and inspiring each other, encouraging each other to advance while these other people are advancing towards you. I mean, as each step got closer and closer, the terror must have been unbelievable. Os bem treinados espartanos matavam todos à sua frente. Os medos viram que suas armas eram inúteis e começaram a agarrar a lança dos adversários. Então, os espartanos sacaram suas espadas e a verdadeira carnificina começou. Are you hungry? Are you tired? Are you thirsty? Are you wounded? It doesn't matter. You're a warrior and you fight. O espaço reduzido tornou impossível para os persas tomar vantagem de seu grande contingente. Eles não conseguiam colocar mais homens em luta contra a máquina de matar grega. Combat in those days was all hand to hand. Nobody shot anybody. No smart bombs came in. If you were going to kill the enemy, he was going to be right in your face and trying to kill you. Ondas e mais ondas de guerreiros de Xerxes morreram tentando penetrar a parede de escudos espartanos. Leonidas joked. Xerxes has plenty of men, but no soldiers. Mas os espartanos também tiveram baixas. Spartans had a method for identifying their dead, many of whom were battered beyond recognition. They would take a twig and put their mark at either end. And they'd break it in half. Half was kept in a bulb behind the lines, and the other was worn around the wrist. So there you have the ancient equivalent of a dog tag. Se o soldado sobrevivesse, ele reclamaria seu graveto após a batalha. Se não o fizesse, seria contado como morto ou perdido. No segundo dia de batalha, os persas não avançaram. Eles não estavam preparados para esse tipo de batalha, diferente de sua tática de grandes áreas, onde a infantaria, a cavalaria e as bigas decidiam a guerra. Sitting on his hillside throne, Xerxes became more and more agitated, jumping to his feet every so often like a spectator at a football game. Xerxes just said, hey, you guys go out there and take that pass, kick these guys out of the way. And these lightly armed Medes went up against the heavily armed Greeks, and the heavily armed Greeks kicked their butt. Xerxes decidiu jogar seu trunfo e usar seus imortais. Podia haver centenas de milhares de soldados em campo, mas agora a batalha seria entre duas elites. 10.000 imortais contra o que restava de 300 espartanos.
Os imortais eram uma bela visão. Levavam arcos, lanças e adagas. Mas fila após fila, a tropa de elite caiu na poeira. The light-armed Persians couldn't penetrate the Greek armor, but the Greeks could penetrate them at will. And also the Greeks were trained to fight at close quarters and to come to grips at close quarters. Nada abalava os espartanos. Xerxes precisava de um milagre, e ele veio de uma fonte inesperada. A Greek trader, Ephialtes, seeing a chance to get rich quick, crossed over to the Persian camp. He told Xerxes about a pathway that wound around the mountainside and came out behind the Spartans. The name Ephialtes has entered the modern Greek language. It means nightmare in modern Greek. Ephialtes is today a nightmare. Nas sombras da noite, os persas seguiram pelo caminho e, na manhã do terceiro dia de guerra, surgiram na retaguarda espartana. Leônidas ficou em desvantagem. He knew this would be his last battle. To avoid unnecessary casualties, he sent the rest of the Greek army home. Os espartanos lutariam sozinhos. It must have been an amazingly emotional moment as men were walking out, brave men, knowing they were going to live, while others were walking up to the front line knowing that they were going to die. One of the Greeks had warned, the Persians have so many archers that their arrows will blot out the sun. Well said the Spartan Dionychus, we will fight in the shade. This was Spartan wit. And when somebody says something like that, you laugh and fear goes away. Leonidas was more somber. He ordered his men to breakfast, saying, "Tonight, we shall dine in Hades." A batalha recomeçou. Os persas cercaram os poucos espartanos sobreviventes. Os espartanos, sem nada a perder, lutaram com bravura, e os persas tiveram pesadas baixas. Then Leonidas fell. His Spartan soldiers rushed forward to save his body from capture and mutilation. The fact that the Greeks fought in the way they did to preserve his body from the Persians at the moment of final defeat again symbolizes how important the position, the status, the role of the king, the leader, actually was. Xerxes now decided to bring this battle to a quick end. Ele tentara lutar soldado a soldado, na melhor tradição persa, mas não conseguira vencer os espartanos. Ele perdera quase 10.000 homens, dentre os quais 2 de seus irmãos. Ele decidiu retirar suas tropas e acabar com os espartanos a uma distância segura, com flechas. Os espartanos achavam que as flechas eram armas de covardes, porque matavam à distância. Milhares de flechas choveram sobre os espartanos até não nenhum. Eles foram dizimados pela arma que mais desprezavam. A furious Xerxes ordered his men to find the body of Leonidas, and once they'd found it, to cut off his head and stick it on a pole. O rei espartano fez Xerxes pagar um preço terrível por sua vitória nas Termópilas. 10.000 mortos não eram nada para uma força como a de Xerxes, mas era uma afronta a ele e à moral de suas tropas. Ele percebeu que aqueles homens lutavam por um ideal, o ideal da liberdade. Xerxes passou pelas Termópilas e partiu para Atenas. Mas os cidadãos e o exército atenienses já haviam fugido. Mais tarde, no mesmo ano, em 480 a.C., os atenienses armaram seus navios e venceram os persas na grande batalha naval de Salamis. O grande plano de Xerxes estava arruinado.
Had the Spartans not done their bit at Thermopylae, then I think the whole war effort, the whole Greek resistance, would have started to crumble. Para os gregos era o destino. Um rei de Esparta havia morrido e um rei persa estava derrotado, exatamente como previra o oráculo. All kinds of great civilizations that vanished, that left incredible monuments, but the Spartans left nothing. But what they left, just by their actions that one day, is more indelible and is still living today. The people of Greece, the courage and heroism of Thermopylae had sent a message of hope and pride. The 300 Spartans would never be forgotten. A grateful Greece paid the poet Simonides to compose their epitaph. Go tell the Spartans, stranger passing by, that here obedient to their laws, we lie.